Porque a gente, quando tá no mundo do empreendedorismo, cada hora você vai vendo projetos dentro do seu negócio, né? Desfrutar no caos. Porque, assim, a vida do Boa. empreendedor, da mãe, do pai, é caótica. Normalmente, quando a gente vai construir um relacionamento, a gente tem que ser primeiro interessante e interessado. Não necessariamente nessa ordem, tá? E aí, por último, talvez interesseiro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Comprar, o podcast que te aproxima de novas conexões, nova mentalidade, formas de compra. Hoje a gente está com um convidado muito especial, mas hoje quem vai apresentar é o Lucas. Bora, vamos lá. Esse convidado é um irmão, é um amigo que a gente teve oportunidade de conhecer num grupo de Mastermind, né? Inclusive, os últimos convidados, acho que a grande maioria foram em grupos de Mastermind que a gente Exato. conheceu, né? E Juliano Fica a dica de Dutra... investimento. Perfeito. Juliano Dutra é um amigo, é um empreendedor, é pai, é empresário de Super App, é um dos fundadores do iFood, um dos fundadores do Gringo. Então, eu vou deixar com você, Jô. Conta aí, quem que é o Juliano Dutra para essa galera? Boa, para Seja muito começar, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. Gratidão pela oportunidade de conversar. O Lucas é um irmão. Eu não costumo aceitar muito convite de podcast, não, mas o de vocês não dá. Que honra. Obrigada. Obrigado, linda. Ah, mas Eu não vou nem tentar esticar que eu não alcanço, viu? Que você quase derrubou o copo, né? E para começar me apresentando, acima de tudo, sou filho amado de Deus. Amém. E o que eu trabalho ao longo dos últimos anos é em tecnologia. Assim, desde moleque eu me apaixonei pelo tema. Para mim foi fácil escolher minha profissão. Eu diria que ela meio que nasceu comigo. Quando eu tive os primeiros contatos com o computador lá atrás, eu sabia que era o que eu queria para mim. Eu fui estudar isso e depois empreender na área. Então, é uma grande paixão que se tornou minha profissão. E daí eu trabalhei primeiro em uma parte menos escalável, que é a parte de serviço, desenvolvendo sistema para outras empresas, daí sistema para Chevrolet, Tetra Pak, Nestlé, um monte de empresa grande. Caraca. Até que eu virei para o outro lado, que é o de produto, que é onde eu comecei a criar produtos próprios para o consumidor final, que é bem mais escalável. Aí foi a jornada do iFood, do Gringo e outras que eu tinha. Ó, já Legal. viu as empresas que o cara iniciou aqui, fez parte da fundação ali, né? E, o Ju, o que você pode compartilhar com a gente um pouco do seu início, da história ali, que você contou assim, sucintamente, fiz assim, me identifiquei, mas a gente sempre começa o podcast trazendo um pouco da história, porque quando a gente apresenta a pessoa que está chegando, quando ela se apresenta, a pessoa, meu Deus, estou muito distante. E, na realidade, talvez no momento possa estar, mas em algum momento você começou ali do zero e você tem uma jornada e essa jornada está repleta de aprendizado. Você pode compartilhar com a gente alguns pontos ali do seu início, do começo da sua jornada? Posso, assim, e como toda jornada não começa nada fácil. Ela começa sem dinheiro e vários perrengues. Basicamente, o que eu fiz foi... eu estava na universidade e eu tentei acessar capital para criar uma empresa. Porque a internet era muito nova, tinha 5 anos de internet só. Época em que nasceu o Google, nasceu grandes empresas, assim, o Yahoo já existia um pouco mais de tempo, mas foi o começo de tudo. Certo. E eu tinha algumas ideias interessantes de como trabalhar, mas o que acontece? Quando eu fui para a captação, aconteceu a bolha da internet. E daí eu vivi uma realidade que foi de ver um monte de pessoas que estavam captando qualquer ideia maluca recebia dinheiro para uma escassez completa de capital. Então foi de um extremo para o outro. Então eu não tinha capital próprio, não tinha como acessar capital porque o mercado tinha implodido. Aí eu fui para o que eu tinha, que era o capital intelectual. Então eu conseguiria transformar o meu conhecimento em tecnologia em dinheiro. Juntei com alguns amigos da universidade, então sem recurso nenhum. A gente contou com a estrutura da incubadora, que a gente não tinha dinheiro para uma sede, não tinha dinheiro para nada. Daí a gente, dentro da universidade, tinha uma estrutura para apoiar e a gente conseguiu entrar lá. Era uma seleção rigorosa, a gente conseguiu. E daí isso ajudou muita gente. Passamos a ter algum tipo de apoio. E naquela época o acesso a conhecimento era muito mais difícil. Sim. Que era o começo da internet, então não tinha... Isso, só uma pergunta, isso foi em que ano, aproximadamente? 2002. 2002, caraca. E 2001, 2002. E basicamente a gente não tinha acesso a muito conhecimento. Então foi valioso a incubadora, porque lá dentro a gente teve mentores que puderam dar algum tipo de direção, porque a gente era completamente perdido.
E uma coisa que eu vejo hoje, a molecada que tem acesso à informação, à mentoria, é muito mais. Dá para pular uns obstáculos muito duros Sim. que a gente teve que se lascar lá atrás, porque não tinha muita referência. E a referência que tinha não compartilhava. Então, Perfeito. basicamente foi um difícil começo. E só para vocês entenderem quão difícil foi, começamos em 4 sócios, deu um ano, um pulou fora. Daí eu falei, putz, lascou, né? Ele era importante para a empresa. Daí deu mais um tempo, outro foi embora. Daí ficou eu e um guerreiro lá. E a gente dando prejuízo. Vendendo almoço para comprar a janta. E era empresa do quê? De desenvolvimento de software. Tá. Porque como a gente não conseguiu emplacar uma ideia de produto, porque o mercado implodiu e não tinha mais capital, a gente foi para serviço. Entendi. Basicamente, a empresa chega, apresentava para a gente a demanda, precisa resolver um problema XYZ. A gente ia e desenvolvia sob demanda para aquela empresa. Só que esse tipo de produto não escala, né? Você Sim. consegue ganhar um dinheiro ali, é um bom negócio, mas ele não é escalável. E a gente teve muita dificuldade de começar. Por quê? A gente não tinha experiência, a gente era moleque, a gente não tinha nada. E para conseguir o primeiro cliente foi bem difícil. Daí, como que a gente conseguiu? Na época, é parecido com o que hoje seriam os influenciadores, só que a gente entrou pela mídia impressa. Tinha uma revista especializada na nossa área e a gente cavou uma oportunidade para escrever um artigo lá dentro. Daí a gente começou a escrever alguns artigos. Que da hora. Daí a galera viu a gente como autoridade. E a Que gente top. conseguiu um projeto legal na Chevrolet. E esse projeto Caraca. abriu porta para vários outros. Que top. Vendo? Você vê a importância da autoridade, e aí hoje a gente tem um meio de comunicação que é a internet, e muitas pessoas não se posicionam e falam, porque assim, vamos só trazer aqui, a gente tem a empresa que vende consórcio, e a gente tem um braço educacional que a gente treina os vendedores, corretores de seguros que querem vender consórcio e tudo mais. E aí uma das coisas que a Maíra pega muito no pé deles é, cara, vocês precisam ir para a internet. E aí muitos deles falam assim, não, mas eu já faço a venda dessa forma, só que eles não entendem que a internet muitas vezes vai abrir portas, porque as pessoas te veem como autoridade, né? Que foi nesse caso aí que foi através de uma revista. E aí você fala assim, mas Maíra, o que tem a ver a internet com uma revista? Tudo, porque primeiro o Juliano foi lá e criou conteúdo e gerou valor e se posicionou Exato. para a pessoa se interessar. Ou seja, quantas pessoas, Juliano, não deixaram de comprar já algum produto por não elevar o nível de consciência em relação àquele assunto? Exato. Então, através de um artigo, puxa, eu tenho essa dor, eu tenho esse problema, deixa eu procurar esse cara que eu vejo que ele entende sobre, né? E muitas vezes as pessoas se posicionam como anunciantes e não como uma pessoa que vai ensinar algo como é no artigo, né? Exato. Você precisa primeiro servir, entregar, Gerar valor para depois conseguir capturar ele. É isso, Perfeito. perfeito. Eu lembro de um amigo meu que ele queria começar a vender mentoria. Aí ele já começou, eu falei assim, mas você tá vendendo mentoria, você nem começou a levar para as pessoas o que é que você ajuda, o que que você ensina, então ele já começou... Não, porque eu vou transformar a pessoa, porque eu vou não sei o quê. Mas peraí, você tem já alguém que você transformou para você trazer... ou o que você vai ensinar para você Exato. poder transformar essas pessoas para depois vender algo? Não, o meu método é revolucionário. XYZ, né? XYZ. Ô Ju, e qual que é a visão que te trouxe até aqui? Quais foram os pontos de mentalidade? Hoje você marido, hoje você pai, empresário super bem sucedido, já vendeu 2 empresas gigantes. Então, se você puder trazer, quais foram os pontos chaves da mentalidade que você desenvolveu para poder te trazer até aqui? Boa, são alguns. O primeiro que foi marcante para mim foi, ao acaso, eu li um livro que... O livro, para mim, tem a hora certa, né? Se você lê o livro certo na hora certa, ele transforma sua mente, né? Boa. E um deles foi um livro que não é muito conhecido, chama Atitude, Caraca, do Justin Harold, se não me engano, Harold. E ele tem depois o Atitude 2, 3, 4, mas não são tão legais. O primeiro foi muito marcante para mim. Por quê? Ele trabalha algumas atitudes que são vencedoras. E daí eu mapeei aquilo e eu comecei a aplicar no meu dia a dia. E um deles que é muito marcante é a questão de você ter clareza do foco, do objetivo que você está perseguindo. Porque até então eu não tinha um objetivo claro, escrito, declarado. Sim. Era difuso. A partir do momento que eu coloquei um objetivo com clareza e eu organizei para chegar nele, isso fez toda a diferença.
Então, eu diria que, e eu vou misturar isso também com uma outra coisa que a mudança de mentalidade tem tudo a ver, que foi a grande transformação no iFood, ela veio quando a Movile investiu na gente e eles já conheciam muito sobre planejamento estratégico. E eles ensinaram para a gente o poder de ter um objetivo, clareza na comunicação para todo o time e metas, né? Essencialmente. Então, é a mesma coisa, assim, uma foi no... Só que em pontos diferentes, Uma né? foi sobre a perspectiva pessoal, que foi pelo livro Atitude, e o outro foi pela perspectiva profissional, que foi quando a Movile investiu. E a partir daí eu virei meio neurótico por planejamento. Daí eu invisto numa startup ou numa empresa, eu sou o chato que pergunta, já tem planejamento? Qual que é o plano? Qual que é a direção? Porque eu de verdade percebi que muita gente acha que sabe para onde está indo. Mas se você não escreve, você pode um dia acordar querendo já mudar o destino. Falar assim, mas por que eu não vou para cá? Mas por que eu não vou para lá? E daí fica muito frágil e a nossa mente é perversa, porque a gente quer, se você não tomar cuidado, ela esquiva do problema. Daí se uma direção está difícil, você começa a falar, não, quer saber, eu vou para cá. E daí você fica sambando. Não está muito claro, né? Então, quando você escreve, aí você cria um compromisso, no caso de uma empresa seu, com os colaboradores, e eu já vi gente com medo de colocar o planejamento. Por quê? Porque é um compromisso. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? Isso vai soar como incompetência e tal. Então, assim, existe um medo, e é natural esse medo. Só que qual que foi a história no iFood? A gente era desorganizado completamente e a empresa andava de lado por muito tempo. Certo. Daí chegou lá a galera da Movile e falou, não, a gente vai fazer um planejamento estratégico e tal, tudo mais, e daqui 3 meses a gente vai estar vendendo 3 vezes mais. A gente não acreditou. Vocês falaram, a gente está anos aqui, vai crescer vai um negócio agora em 3 meses. Exato. Fazer um 3x em 3. Exatamente. Assim, a gente está aqui pelejando há 2, 3 anos e agora você vem falar que vai multiplicar. E funcionou. E isso foi transformador para a gente. E qual que foi a base disso? É ter um objetivo único, claro, para todo mundo. Uau. Objetivo único, claro, para todo mundo. Que era a quantidade de pedidos. Nós queremos tantos pedidos. Porque se você perguntasse para a galera do iFood qual era o objetivo, cada um ia falar é o NPS, é vender, não sei o quê. Assim, não existia uma clareza. E quando esse número, né, esse objetivo ficou claro, todo mundo começou a pensar ao contrário. Falou assim, como que eu vou chegar nisso? E aí o sonho grande, a meta grande, ela tem uma coisa embutida nela que você fala, cara, eu não consigo atingir ela fazendo o que eu sempre fiz. Então, essa meta força você e todo o time a pensar em alternativas diferentes. E a gente não estava pensando em alternativas, estava só fazendo a mesma coisa. Daí, quando chegou essa meta desafiante, abalou tudo. E a gente achou dentro da gente as respostas que precisava. Ou seja, estava lá, só precisava dar uma chacoalhada. E quando isso aconteceu, gerou uma autoconfiança no time, um sentimento de que a gente pode tudo. Que da hora. Porque vocês destravaram o negócio, né? Vocês destravaram, falou assim... Passou de nível, igual no videogame, né? Você esperou aquela etapa, conseguiu vencer, você fala, agora eu já sei como passar por isso aqui, posso passar. Só que foi uma etapa ainda que pensa que eles ficaram por 3 anos, em 3 meses eles triplicaram. Então eles falaram assim, caraca... eu penso assim, então dá pra gente fazer 3 vezes de novo, mas em 3 meses. Então você entra numa curva exponencial, né? Exatamente. Eu tô anotando algumas coisas aqui, Juliana. Olha que interessante. Eu faço alguns treinamentos presenciais para bancos, administradores, pessoal que comercializa consórcio. E aí eu acho muito interessante, eu faço um planejamento desse treinamento antes de executar. Eu gosto de sentar com o banco, com o administrador e falar... Qual você acha que é a dor do seu público? Sim. E como eu tô treinando aquela galera, meio que se repete, independente que mude de empresa, eu falo, vocês também passam por isso. Sim, vocês também passam por isso. Então, a maioria dos treinamentos, eles pedem, fala sobre técnicas de fechamento e sobre abordagem. Eu falo, olha, mas os seus colaboradores têm uma motivação pessoal para poder trabalhar? Que foi o que você trouxe, que você teve ali de aprendizado no livro Atitude, né? De ter clareza. E aí, muito interessante, que aí a hora que eu vou perguntar, eu falo, eu preciso mencionar isso, porque bater a meta do banco é algo muito frágil, é algo que não vai motivar a pessoa. Motivar a não perder o emprego? Motivar a conseguir um cargo? Tem algo por trás do conseguir o cargo. E é muito interessante que na prática, quando eu vou executar, eles permitem, normalmente, me dão essa liberdade de entrar nesse tema, de falar sobre espiritualidade, sem falar de uma religião específica,
Você tem que ter temência a alguma coisa para que você haja corretamente, porque muitas vezes tem profissionais que estão querendo resultado a qualquer custo. Exato. E tem a questão também da motivação, que é uma palavra que ficou meio batida por conta do como é utilizada muitas vezes, do contexto, mas que na realidade revela um motivo que leva à ação. E aí quando você vai perguntar para as pessoas, Juliana, pergunta assim, o que te motiva? Um salário maior. Beleza, mas o salário maior por quê? Não, porque eu quero ganhar mais. Não, tem algo ali. E aí você vai fazendo pergunta, até você descobrir que é porque o cara quer pagar um asilo melhor para a mãe dele. O cara quer dar uma casa melhor para a esposa. O cara quer pagar uma escola melhor. Ou seja, existe algo ali que está escondido, mas ele não tem essa clareza de ter escrito. Ou seja, é o que você falou, tá tudo meio nublado, ele não sabe direito pelo que ele está fazendo, e aí qualquer desafio que surge, muda a direção. Tá bom esse salário mesmo. Quer saber? Vou para outro desafio, não vou pegar isso aqui não. Trabalhar um pouco mais, né? Isso aí é muito doido, tanto na vida pessoal, que é o que você está trazendo, porque, querendo ou não, ele vai parando por qualquer desafio, e no empresarial, que o Juliano falou, porque foi muito interessante, porque a gente, quando está no mundo do empreendedorismo, cada hora você vai vendo projetos dentro do seu negócio, né? Você tá indo e você fala assim, caraca, se a gente fizesse... Aí eu lembro um dia que eu sentei para conversar comigo, eu falei assim, bro, eu preciso de uma ajuda aqui, que eu tô com a cabeça bugada. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu vejo no meu negócio que dá pra gente trazer esse projeto, dá pra trazer isso, dá pra trazer, eu não sei por onde começar. Ele falou, porque você não começou a escrever. Aí ele falou assim, tá tudo no mundo, ele falou assim, no mundo espiritual. Agora baixa pro mundo real. Escreve do jeito que você quer cada um, aí você vai analisar e vai falar assim, ó, esse aqui eu consigo fazer primeiro, o que eu preciso para fazer isso aqui, o que eu preciso para fazer isso aqui, o que eu preciso fazer isso aqui. E aí você vai ver em qual tempo que cada um vai discorrer, porque é muito doido, eu tinha essa dificuldade. Ficava tudo na minha cabeça, eu tinha dificuldade de fazer o quê? Deixa eu baixar para o mundo físico aqui. E o escrever você já tá baixando para o mundo físico, né? Então, isso aí que você trouxe, eu vejo que talvez pode ser a dificuldade de muita gente e é algo que a gente tem que começar a trazer isso. E o planejamento estratégico, uma coisa que eu aprendi, que o planejamento muitas vezes é só para você startar, porque no meio do caminho vai dar muita coisa errada, só que você sabe aonde você quer chegar, né? Então, você sempre olha e fala, opa, a gente está indo para lá? Então beleza. Ô Ju, dentro dessas empresas, e a gente, você já vendeu algumas outras empresas também, qual que foi o seu maior desafio dentro desses super apps, dentro talvez do Gringo, do iFood, ou de outras empresas que vocês criaram, qual que foi o seu maior desafio em questão de resiliência, que você teve que falar assim, cara, aqui a hora que a gente achou que não ia dar mais certo, essa questão do iFood que você já trouxe aí lá, que vocês romperam, mas depois disso, teve alguns outros pontos que vocês tiveram, tipo, cara, muito resiliente aqui, chegou um ponto que vocês falaram assim, cara, acho que aqui não vai dar mais, e até que vocês encontraram no caminho, teve alguma parte que você talvez quase bugou a cabeça, e aí qual que foi a pressão, qual que foi o aprendizado nisso aí? Tiveram vários. Eu vou citar alguns. Um deles é, de tempos em tempos acontece uma crise mundial, né? E daí na primeira empresa lá de serviço a gente estava indo bem, crescendo aos poucos, empilhando clientes. Daí chegou a crise, se não me engano, de 2008 e bagunçou tudo. Ninguém mais contratou tecnologia naquele ano. E alguns ainda diminuíram. E daí o que acontece? Você já tinha uma estrutura maior. Aí você começa já a ter que tomar decisões difíceis. Então, Sim. ali foram 2 anos, praticamente, de crise braba. E a gente teve que aprender pela primeira vez a lidar com situações mais difíceis. E você vê o quanto que é frágil, no sentido de que você vai crescendo, empilhando e tal, e chega algum fator externo e pode mudar tudo, né? Então, assim, empreender é um risco contínuo, né? Tem um episódio do iFood que é forte, que teve um momento em que, quando a gente não estava conseguindo crescer, que a gente teve que demitir 60% do time. E essa é uma típica mudança que muda completamente a empresa, né? Mesmo quem fica vai na contramão daquela questão de confiança que eu estava falando antes, né? Sim, Então, que fica todo mundo abalado, né? fica todo mundo, perde-se a confiança. Todo mundo, é generalizado, mas é necessário, porque senão você fica sem dinheiro para dar continuidade, e daí ao invés de 60% perder, perde todo mundo. Exato. Então, mas são decisões difíceis que ninguém quer tomar,
e que elas, via de regra, têm a ver com você não conseguir executar o planejamento. Porque você monta um time para executar um plano. Só que se você monta o time e o resultado do plano não vem, aí a conta não fecha. Porque você passa a ter um time inchado, um time maior, para um resultado que não foi equivalente, proporcional. Então, essa é uma coisa também que eu aprendi. E é delicado isso, né, dentro do mundo da startup, porque você sempre tem que investir muito no futuro. Muito. E daí a dúvida que fica é o quanto eu aposto no futuro. E se você errar a mão no quanto você está apostando, você pode ter que dar um passo atrás. Quanto eu aposto no futuro? Exato, porque a maior parte do dinheiro que a startup está queimando é futuro. Porque se você for, eu não quero mais desenvolver novas tecnologias, novos negócios, novos produtos, o que eu tenho está bom. Qualquer startup dá lucro. Agora, o ponto é que ela tem que investir pesado no amanhã, nas tecnologias que vão vir. E de vez em quando o mercado tem umas rupturas nisso daí, e em especial ligado a juros. Quando os juros aumenta muito, por que eu vou tomar o risco de uma startup se eu posso deixar o dinheiro rendendo tranquilo no banco? E daí ele concorre e encarece o dinheiro, por assim dizer. Sim. Ao encarecer o dinheiro, a startup que precisa de dinheiro acaba sendo enforcada. Então, dentro das startups é normal que os ciclos macroeconômicos afetem ela fortemente. Porque a relação de juros e o quanto que se quer tomar de risco, elas andam juntas. E a startup é o extremo do risco. E o juros é o extremo do não risco. Então, quando o juros está alto, ela desfavorece completamente os nossos negócios. Boa, eu tenho duas perguntas aí. Uma eu tô com vontade de perguntar para você, já tem uns dias já. Qual que é a sensação de vender uma empresa por 1 bi? Qual que é essa sensação? Porque, para quem não sabe, o Juliano Dutra é um dos fundadores do Gring, fizeram agora uma venda em 5 anos, né? Você falou? Foi 5 anos. E foi algo fenomenal. E qual que é essa sensação de vocês, porque foi algo que você pegou do início ali, né? O Gringo, certo? Foi, né? Do início, e tá nessa construção e ter essa realização. Porque eu lembro no último encontro que a gente teve lá do Mastermind, o Thiago Nigro falou assim, todo mundo fala que a empresa o valuation vale isso, tudo mais, e eu vendi agora um pedaço da minha empresa por 200 milhões só para ter a sensação de falar, caraca, meu negócio realmente vale isso. E qual foi a sensação de vocês ali, vocês são sócios, a hora que vocês, você, né, na verdade, de vender isso, qual foi essa sensação? O que passou pela cabeça ali? Bom, tem várias sensações, mas eu vou quebrar ela em partes. Uma delas tem relação obviamente, com o dinheiro. Que você fica muito feliz em ver que aquilo realmente não é um paper money. Porque enquanto você só está recebendo dinheiro lá, é um dinheiro fictício. A hora que você realiza, né? Exato, você vê que não era um dinheiro de mentira. Você fala, caraca, é de verdade, né? Então isso daí... E tem muita startup, inclusive, que eu já investi, que não saíram do paper money. Que já valeram 100 milhões, 50 milhões, mas ela não conseguiu dar continuidade. Realizar e daqui a pouco... E morreu. Assim, são casos... Tem 2 casos mais recentes de startup que valeram 50 e 100 milhões que morreram, desapareceram. Então, nem sempre o dinheiro, o valuation se concretiza. Então, perfeito. O primeiro lado é esse. O segundo é ter um sentimento de... Quando você funda uma empresa, você já tem algum tipo de vínculo emocional que a gente cria com ela. Porque a gente dedica muito tempo lá, a gente cria um time. Tem uma história. Tem uma história, tem muitas histórias, ainda mais do começo, que a gente lembra de quando a gente assinou um contrato na rua, ou quando o primeiro funcionário que você contratou. Então, assim, tem muitas histórias. Então, tudo isso volta à mente. Só que, no fundo, para mim, como já foi a 3ª vez que eu vendi uma empresa, imagina um filho saindo de casa. O primeiro filho que vai para a faculdade é uma dor grande. O segundo, você já sabe como funciona. O terceiro é um pouco mais... Então, o sentimento está ali, mas ele é atenuado. Então, o que eu estou sentindo dessa vez é atenuado por eu já ter vivido, mas são os sentimentos parecidos. E tem uma coisa que eu também aprendi, que é a questão de ciclos. Porque, no começo, a primeira empresa lá de serviço que eu comentei, eu tive muita dificuldade de me desapegar dela. Foi muito difícil. Ela era o filho que eu não queria que saísse de casa. Eu fiquei segurando ele em casa. E quando eu rompi ali,
eu comecei a entender são ciclos. Então, eu já comecei o gringo esperando pelo dia da venda. Então, eu já tinha certeza que ela seria vendida. Então, mesmo emocionalmente, eu já estava me preparando para esse momento, a história toda, desde o dia zero. Então, eu diria que isso facilita também. E é uma coisa que eu recomendo muito aos empreendedores, é não criar um vínculo emocional tal que te impeça de vender o seu negócio. Boa. Perfeito, e já fica a dica para quem é pai e mãe também, né? Se o filho for para a faculdade, já vai preparando para essa etapa para não sofrer muito também. Quando as minhas meninas saírem de casa, eu vou falar assim, nossa, esse exemplo foi péssimo, porque deve ser muito pior o filho indo para a faculdade, né? E dentro dessas 3 empresas, tinha alguma outra que você já tinha vendido por 1 bi? Quando a saída que eu e os últimos fundadores do iFood tivemos ali, a empresa valia 5, 6 bi na época. Então também Você já foi... tinha tido a experiência já. Exato, e a outra foi uma empresa de 100 milhões. Tá, porque é diferente você vender uma empresa por 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões e uma empresa de 1 bi, né? Porque você tá entre os raros, entre os raros, né? Então, eu acredito que a sua cabeça... E é muito doido, porque quem tá olhando daqui fala assim, caraca, esse cara... E é doido que toda vez que eu sento pra conversar com o Juliano, eu falo, mano... O Juliano, ele é muito simples, porque ele é um cara que você não imagina a sabedoria que ele tem, mas toda vez que você senta com ele, ele é muito tranquilo, calmo, né? Então, é doido e assim, você carrega uma sabedoria que... Eu lembro, só para passar para Maíra aqui, o dia que a gente se conheceu foi num jantar lá na casa do Pierre e a gente tava conversando sobre o Espírito Santo e tudo mais, e quando o novato chega, todo mundo, tipo, quem que é esse cara ainda e tá? Ninguém conhece ainda. E aí você deu um treinamento, uma palestra no próximo encontro lá do Mastermind, e eu lembro que a hora que o Dutra, ele desceu do palco, todo mundo falou assim, mano, quem que é esse cara? Você bugou a cabeça de, tipo assim... 99,9% da plenária, porque a hora que ele começa a falar aí falando de tecnologia, aí eu lembro que tinha uns amigos lá que falaram assim, cara, minha empresa vai falir. Aquela apresentação ali é um choque para todo mundo mergulhar no digital, Sim. porque não tem como. Hoje em dia, por mais tradicional que o negócio seja, ele precisa ter um braço digital forte, senão vai morrer mesmo. Perfeito. Boa. E falando de empreendedorismo, a gente entrou ali no quesito família, que você já falou que tem 2 pequenas, que a gente conhece. Eu quero saber como a fé, ela impacta nas suas tomadas de decisão, tanto na questão de empreender, de ousar, quanto na questão do âmbito familiar. Se puder compartilhar um pouquinho com a gente, vai ser legal, né? Boa. Legal, eu tenho eu carrego comigo há muito tempo uma frase que é: no fim tudo dá certo, se não deu certo, não chegou no fim ainda. Uau. No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. Então, é uma mensagem positiva muito clara na minha mente, porque eu passei por muito problema. De verdade, foi muito árduo o caminho. Então, nos momentos de dificuldade, eu sempre tinha esse mantra. E depois eu fui me tornando mais espiritualizado e eu conecto muito isso com Provérbios, se eu não me engano é 3:5, que é confie no Senhor de todo o coração, independente do seu próprio entendimento. Então, confia. Independente de você compreender claramente ou não, confie. Boa. E à medida que eu fui me espiritualizando mais, o que eu percebi é que várias coisas que eu já acreditava tinham um nome, tinha muito mais clareza quando... Mais explicação do que você imaginava. Exatamente, né? tanto que as primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu falei, nossa, mas isso aqui estava instalado dentro de mim, eu não sabia. Que bem. Assim, basicamente os ensinamentos, a sabedoria que estava ali já tinha de alguma forma, já estava dentro de mim. E foi o César que falou sobre isso, assim, a gente tem a Bíblia instalada dentro de nós. Porque Deus falou que iria fazer isso, escreverei a lei no coração deles. Com precisão é exatamente isso. E é impressionante. E daí o que eu fui ganhando mais clareza, mais discernimento. E daí o que acabou acontecendo na minha vida é que eu comecei a acessar, isso é bem mais recente, uma inteligência espiritual. Para mim isso era uma coisa abstrata. Até que em algumas decisões eu comecei a perceber que não era mais só o meu cognitivo ou o meu emocional, que existia uma coisa mais profunda por trás das minhas decisões. E isso tem a ver com sociedades, né? Quais sociedades fazem sentido, com quem eu quero estar alinhado, né?
para fazer negócio. Não era uma coisa que eu me preocupava, mas eu tive problemas societários e esse aprendizado vem que se a pessoa está em unidade contigo, tá na mesma base de princípios e valores, tudo fica mais fácil. Sim. Então, é algo mais recente, mas que eu levo muito, muito a sério. Outra coisa também falando de família, quem está criando um filho tem muitas dúvidas sobre como é que eu vou formar. Não vem com um manual, né? Depois Muita coisa você vai aprendendo na prática. Não vem com manual, mas depois você percebe que a Bíblia é o manual É verdade. do filho. Por quê? Eu pensei assim, como que eu vou ensinar princípios, valores, como que eu vou ensinar o caminho da retidão para as minhas meninas? Como que eu vou fazer isso? E daí, a fé, a Bíblia e a espiritualidade, ela é a resposta para isso. E daí eu confesso que eu fiquei muito mais em paz ao perceber que existe um manual. Top. E que eu e a Mi estando em harmonia com a nossa espiritualidade sendo explorada ao máximo, naturalmente as nossas meninas vão nesse caminho e elas vão ter e é legal ver que elas já estão nessa direção de muitas coisas ancoradas na Bíblia, na palavra. E aí você introduz com louvor, introduz com historinhas. E hoje elas são Aí você vai trazendo a atmosfera, né? Exatamente. E aí, você sabe o que é legal? Porque eu não gosto de falar que a Bíblia é um manual, mas ela é. Mas por que eu não gosto de falar que a Bíblia é um manual? Porque as pessoas não gostam de ler um manual. Então, você pode ver. Direto pra instalação. Pega o manual e joga fora. Eu nunca li o manual, por exemplo, de um carro que eu De um comprei. carro. Eu nunca li o manual, por exemplo, de um computador. Eu nunca li. Então, sempre quando eu vou falar para as pessoas, eu falo assim, ó, pensa que a Bíblia é um pergaminho. E aí, dentro desse pergaminho, ele tem várias riquezas, várias sabedorias que você vai destravar as riquezas na sua vida. E é muito doido porque ela é um manual, só que as pessoas não gostam de ler o manual. E as pessoas acham que, nossa, a Bíblia é chata, não preciso ler isso. Só que é muito doido porque quando você pega a Bíblia, primeiro que os principais livros que a gente vai ler, e eu gosto muito de ler, você vai ver que tem fundamento de tudo que está escrito há mais de 2000 anos dentro da Bíblia. E o que você trouxe aqui é isso, cara. Como que eu vou trazer princípios, valores para os meus filhos? E aí, eu vim de um lar cristão, só que eu não aprendi a ler a Bíblia dentro de casa. E aí foi muito doido quando eu tive um processo de conversão. Eu estava com um vendedor meu dentro do carro, e aí esse cara ele entendia muito de Bíblia. E aí eu debatendo Bíblia com ele, debatendo assim, a gente conversando e tudo mais, eu falei, cara, eu tô lendo tal livro da Bíblia esse mês. Aí ele falou assim, como assim você tá lendo tal livro da Bíblia? E eu falando, tipo, impactado. Ele falou, como assim? Você nunca tinha lido? Eu falei, não, eu tô lendo a Bíblia pela primeira vez. Aí ele deu um tapa no carro, assim, no painel do carro, ele falou assim, cara, por isso que a vida inteira eu fui ateu. E quando eu me converti, eu entrei em choque e eu falava pro meu pastor, como é que esse povo fala que é cristão e eles não leem a Bíblia? Porque como é que eles falam que segue algo, mas eles não entendem sobre aquele algo, eles não buscam sobre aquele algo? Ele falou, não faz sentido, porque a minha vida inteira eu fui ateu e eu já li a Bíblia mais do que você que cresceu no lar cristão. Entendeu? Então, assim, é muito doido, porque você que tá em casa, cara, você tem um livro lá que tá cheio de sabedoria, cheio de coisa para você destravar a sua vida, só que você fala, não quero ler isso aqui não. Então, e tem uma coisa, Lucas, que é assim, eu e a Mi, a gente é bem certinho, né? Bem Caxias. Então, uma coisa que perturbava a gente é assim, o que a gente precisa fazer para as nossas filhas não se perderem? Porque o mundo é complexo. Sim. Hoje em dia, você pensa em colégio, faculdade, e não tem como você criar também dentro de uma bolha ou prender Sim. numa gaiola. Até Perfeito. porque isso gera um efeito inverso. Exato. Sabe? Porque a hora que A hora abre que a gaiola, solta, aí endoida. que vai embora, exato. Endoida de vez, é verdade. A gente tem história dentro da família de caso onde foi criado numa bolha, preso e tal, tudo mais. E até isso que despertou na gente. Daí depois, a hora que solta, Sim. se perde. Então, eu vou te falar que isso trouxe uma paz de espírito muito grande pra gente. De entender que tanto a gente evoluindo espiritualmente ia carregando a família toda, né, para o mesmo ambiente, e o quanto isso trouxe de paz para a gente, de que o futuro delas vai ser guiado pela palavra, que vai ser próspero. E falando da Bíblia, assim, eu comecei a me aproximar dela pela parte da prosperidade. Porque eu sempre... Tem uma coisa na Bíblia que particularmente me chama a atenção, que é sempre a crise do dinheiro, né? Que tem uma interpretação bem torta de que
a palavra ela vai na direção dos votos de pobreza e tal, Contra a riqueza, né? contra a riqueza. Tem vários trechos que tiram de contexto, e isso gera uma certa culpa em Na hora que você tá prosperando. Exatamente, então esse é o ponto. E daí eu vou... Cara, eu tive essa. Só um adendo aqui, porque eu tive essa crise desde a minha. De criança até quando eu comecei a ganhar dinheiro nos meus 18, 19 anos, que toda vez que eu começava a ganhar dinheiro, eu falava assim: meu Deus do céu, eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu tinha Não essa vou entrar no crise. céu. Porque era isso. E aí eu entrava nessa crise e falava assim: daqui a pouco, certeza que Deus vai começar a me provar, porque eu não posso estar ganhando dinheiro. E tem muita gente que vive isso aí. E é mais uma cultura no nosso ocidente, Sim. né? Mas desculpa, é só. Não, trazendo. exatamente, porque você olha os americanos, né? Eles são muito espiritualizados e são extremamente capitalistas ali. Então, Perfeito. uma coisa não invalida a outra, pelo Interfere na contrário. outra. Então, a princípio, eu entrei pela porta da prosperidade, daí depois eu fui entender que o significado do dinheiro, que, que ele tanto que dentro da Bíblia há muita abundância, né? A gente foi criado para ter vida em abundância, né? Então, Perfeito. isso acho que gera uma falando assim, do ponto de vista mental, é como se fechou a conta dentro da minha cabeça, porque não fazia sentido pensar de modo escasso ou pensar em como é que eu vou fazer com tanta prosperidade. Perfeito. Aí entra a questão de transbordo, entra a questão de servir. E ao Exato. longo da minha trajetória, eu sempre estive muito próximo de empreendedores, ajudando genuinamente, porque eu carrego isso como uma missão. Top. Eita. Então, mas eu só posso fazer isso porque eu tive a prosperidade, pude aprender e eu posso hoje compartilhar com mais gente essa jornada. Sim. Porque sem assim os resultados também, você não é escutado e daí você Sim. não consegue ajudar, você não Exato. consegue impactar. Porque as pessoas vão te medir pelo seu resultado, né? Exato. Então, me mostra os resultados que eu vou ver se eu te ouço ou não, né? Exato, e daí deu para entender melhor como funciona a engenharia por trás. E depois que eu entrei pela porta da prosperidade, entendi um pouco mais o significado do dinheiro, daí você começa a entender um ponto que acho que da Bíblia é muito forte, que é o que se resume à paz que excede todo entendimento. Que quando você entra mais profundamente, você entra num estado de paz que gera o que eu chamaria da vida plena. E não tem a ver com dinheiro. Tem gente que me provoca, fala assim, não, mas você fala isso porque você tem dinheiro. Eu provoco a pessoa. Ó, hoje você ganha X. Quando você começou lá atrás, era estagiário, ganhava R$ 500, R$ 1.000, você pensou, cara, quando eu ganhar 3.000, eu vou ser muito feliz. Eu vou ser a pessoa... Sim. E daí você chegou lá e continuou achando... Com a mesma mentalidade. Com a mesma mentalidade. Daí você ancorou em 10.000. Ah, não, quando eu chegar em 10.000, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, mais realizada, porque eu vou poder fazer tudo, Você eu tá vou poder sempre ajudar e colocando tal. no futuro, né? Exato. Daí de 10 você joga para 20, para 30, você joga para onde for. E na prática, se você faz esse exercício com quem questiona isso, você projetou lá atrás, quando você era estagiário, que com 5.000 você seria feliz. E você se tornou pleno? Não. Então é só uma enganação. É só a corrida dos ratos aí. Você só vai ficar correndo atrás de mais, de mais, de mais e nunca vai chegar lá. Que é o focar na meta e não desfrutar da jornada, onde você gasta muito mais tempo, né, na jornada. Exato. Ou seja, existem várias micro conquistas que você tem ali diariamente. Puxa, minha filha passou de ano. Puxa, meu filho começou a andar. Olha, minha esposa cada dia tá melhor comigo. Eu tenho uma mulher virtuosa em casa. Isso aconteceu no trabalho, mas às vezes você tá tão focada naquela meta macro que você esquece de comemorar as pequenas conquistas, que é aquilo que de fato vai te trazer uma certa plenitude, né? Além Exato. da busca e o contato ali, a intimidade que você vai conquistando e construindo com Deus. Concordo total. Maíra, e tem uma coisa também que é desfrutar no caos. Porque, assim, a vida do Boa. empreendedor, da mãe, do pai, é caótica. A Sim. gente é tudo bagunçado. Aí você planeja, daí um filho fica doente, daí não consegue levar na escola, babá falta, assim, é uma bagunça completa, tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. E a gente precisa aprender a desfrutar nesse caos. Sim. E tem a ver Perfeito. com a paz que excede todo entendimento, Perfeito. que é independente
do caos que está acontecendo, se você pilhar e entrar naquilo, você vai passar a ter dois problemas. O problema que você tem que resolver e o problema emocional que você acabou de criar. Então, é se concentrar no que você pode fazer. Sim. E na jornada, eu concordo muito. Eu sempre falei sobre isso nas startups, do tipo, o pessoal pensa muito no momento da venda, da saída. Eu falei, meu, desfruta da jornada, desfruta do caos aqui, Boa. que vocês vão sentir falta. A hora que a gente estiver em outra empresa, vender essa, tal, vai ficar a saudade desse momento. Então, Exato. desfruta. E aí você aproveita. tava pensando só no futuro, Exato. né? E aí é muito doido isso aí que você tá trazendo, porque para mim, a paz que excede de todo entendimento, você tem duas coisas ali. Primeiro, eu olho sempre para Jesus, porque Jesus, ele tava lá para ser crucificado e Pilatos estava assim, cara, você não vai falar nada não? Eu posso te salvar. Ele tá assim, sabe de nada, inocente. Ele tá de boaça. Esse Ele Jesus era brasileiro, né? Sabe de nada, não tem. Ele pediu 3 vezes pro pai, se possível for afaste de mim esse cálice. Quando ele viu que ele ia ter que enfrentar o negócio, ele foi para resolver o problema, enfrentar o problema. E por que você tem essa paz que excede todo entendimento? Eu trago com duas vertentes. A primeira, porque ele sabe que Deus estaria com ele até a consumação dos séculos, até o fim. A segunda coisa, para você que é empreendedor ou enfim, você tem que entender uma coisa. Se você não der conta de desfrutar no nível que você tá, você não vai dar conta de acessar um próximo nível. Porque foi muito interessante, acho que foi essa madrugada, né? Nosso filho resolveu acordar 1h30 da manhã essa madrugada e não dormir mais. E aí, a hora que eram as 4 horas da manhã... Ele não é de fazer isso, ele dorme a noite inteira. E aí, eram as 4 horas da manhã, na verdade, ele dormiu, era 4 e pouco da manhã, a Maíra pegou e falou, amor, eu acho muito doido, porque você sempre dorme em paz. Foi uma coisa assim que você falou, né? A gente tem um monte de coisa pra fazer e eu falei assim, amor, por quê? Porque eu sei que Deus nos ama e Ele estará conosco até a consumação do século. Não falei para ela com essas palavras, mas estou trazendo meu entendimento aqui e o que eu trouxe para ela. Eu falei assim, e eu entendi que quanto maior o nível que a gente tiver, mais problemas nós teremos para resolver e mais coisas nós teremos. E se eu não aprender a desfrutar e eu falar assim, ó, o que eu dei conta de fazer hoje é isso aqui, e eu não vou dar mais conta de fazer isso aqui, e eu preciso dormir e descansar. Porque se aquilo começar a virar um fardo, Deus ele vai olhar para você e falar assim, filho, o que eu quero te dar é bênção, não é maldição. Então, se isso começar a se tornar um fardo para você, eu não te levo para o próximo nível. Então, eu tenho muito isso e eu falo muito isso dentro de casa, eu e a Maíra ali, porque assim, ó, amor, deu tal horário, esquece. Ah, mas a gente tem que fazer isso. Não, isso aí fica para amanhã. Porque todos os dias tem cliente que fica sem resposta, todos os dias tem parceiro que fica sem resposta, todos os dias eu tenho familiares, eu tenho amigos, porque eu falo assim, cara, não adianta. Nós temos as mesmas 24 horas e um celular que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Então imagina uma empresa... As pessoas acham que é ligação, mas é o WhatsApp, na verdade. WhatsApp, né? é o WhatsApp. Então isso é muito doido e tudo pra mim tá ligado à mentalidade, porque o mundo espiritual é uma mentalidade. Paulo vai falar assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se você não entender, que é o que o Juliano falou que eu até anotei aqui, ó, no fim, tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou o fim ainda. Ou seja, quando você começa a mudar a sua forma de ver o mundo e enxergar o mundo, você fala assim, cara, como que tá indo as coisas? Tá indo da forma que tem que estar. Tá indo da forma que deveria estar. Mas e esse caos aqui? Tá tudo certo. Vai passar. Né? Exato. Pode falar. E é muito doido, porque essa semana eu me peguei em alguns momentos meio que sendo mimada. Eu falei pro Lucas, Lucas, tem momentos que eu me sinto mimada ali, dialogando com Deus. Deus, mas por quê? E aí essa semana eu questionei uma coisa e eu lembrei da minha oração. Eu falei, Senhor, se for para esse caminho aqui, tudo vai fluir, tudo vai acontecer, mas se não for, algum empecilho vai acontecer para que a gente vá por outro caminho. E a hora que o empecilho aconteceu, eu fiquei brava. Tipo, pô, não! Deus, por quê? Agora que a gente ia fazer isso. Aí, instantaneamente, a gente fala. Eu não gosto muito de falar, né? Porque eu tenho muito temor em relação a isso. Mas o pessoal fala, é o Espírito Santo que te fala isso. Ó, impede se não for desse caminho. Para mim é um sinal. Tudo vai fluir se for pra gente ir por esse caminho. Eu pedi, seja feita a sua vontade. Aí a hora que é feita a vontade dele, ele falou, mas por que não foi desse jeito? Aquela história, tudo coopera pro bem. Tudo né? coopera pro bem. Dos que amam a Deus. E basicamente é essa paz que eu acho que ela é forte, porque se você entende que você não está sozinho, Sim. e que aquela história, né? Quem está conosco nunca perdeu uma batalha. Então, ter medo por quê? Temer por quê? Não tem porquê. É isso. Mas é um ato de fé isso. Total. Sempre que eu me pego preocupado, ansioso, eu procuro renovar minha fé, na verdade. E como você faz isso? Como você renova sua fé?
basicamente relembrando a palavra. Boa. Que tem a ver com Buscando, Romanos, por exemplo, né? Assim, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, assim, vai dar certo, vai dar certo. E eu tinha o driver mental lá no fim tudo dá certo, então já vem de longa data. E no fim é uma crença absoluta de que vai dar certo. Isso aí. E é muito doido que isso só ficou mais claro com a espiritualidade, mas é uma fé inabalável e que ela traz o resultado. E como o resultado vem, aí você acredita, você tem mais fé, ela vai se retroalimentando, né? Exato. E- E aí, pode ir, depois eu vou. E é doido que essa crença, ela vai mostrar o como você vai olhar as coisas. E esse olhar sobre as coisas te traz uma paz que excede todo entendimento ou te traz um sofrimento que excede todo entendimento, né? O como você enxerga e as crenças que você constrói. Não faz sentido? E aí é muito doido você trazendo isso aqui, porque tem muita gente que acha que a fé é emocional, e na verdade a fé é racional. A fé não é emocional, a fé ela é racional. Você precisa racionalizar a fé. E aí, eu me deparei um dia com isso aí que você está falando, porque todas as vezes que acontecia qualquer obstáculo, adversidade, todas as vezes eu ficava me perguntando, cara, e aí, e agora, meu Deus, será que o senhor vai me ajudar? Aí, eu lembro um dia eu estava numa célula, numa casa de um grande amigo, ele trouxe a passagem da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E aí, para você que nunca leu, tem a multiplicação nos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus acabou de fazer a multiplicação e sobraram 12 cestos cheios. E os cestos ali da Bíblia, para quem vai ler no contexto da época, é o mesmo cesto que Paulo foi colocado dentro para fugir de uma cidade. Ou seja, era um cesto gigante que cabia uma pessoa, certo? E aí, Jesus ele fala, depois da multiplicação no próximo capítulo, Jesus ele fala assim, viu, agora vamos atravessar aqui esse mar, esse rio que a gente vai para tal lugar. E quando ele entra com os discípulos dentro, a palavra vai dizer que os discípulos esqueceram os 12 cestos cheios. E aí, Jesus ele começa a falar do fermento dos fariseus. Cuidado para vocês não se apegar nos fermentos dos fariseus, que Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus. E os discípulos começam um cutucar o outro, falam assim, caraca, a gente esqueceu o cesto, mano, não vai ter o que comer, o que a gente vai fazer agora? Ele tá falando isso porque a gente esqueceu. Aí Jesus olha e fala assim, cara, você não tá lembrado de que eu acabei de fazer ali agora? Da multiplicação? Vocês não aprenderam nada? Vocês não aprenderam? Aí, olha só que doideira. Muitas vezes a gente vê a mão de Deus, a provisão em qual área for da sua vida, aí no próximo mês ou no próximo ano o cara fala, meu Deus, e agora? E aí, tipo, cara, é só você relembrar que o mesmo Deus que fez o milagre ali agora, ele vai fazer daqui a pouco também. Lucão, isso tem a ver com o processo de oração meu, com a gratidão. Boa. Porque se você é grato, você nunca se esquece das coisas boas que aconteceram. Caraca. Se você é grato, você nunca se esquece. Forte. Porque isso aí que você falou é muito importante, Boa. realmente, assim, porque a gente teve graça, boa. a gente recebeu coisas e tal, e lá na frente a gente está se questionando de novo. Boa. E daí no meu ritual tá um ritual de gratidão. Eu faço gratidão todos os dias, mas nunca tinha pegado essa chave. Para que nunca perca isso. Eu faço gratidão todos os dias porque eu aprendi que quando você começa a agradecer, você foca nas coisas boas e não nas que te faltam e te gera o hormônio da dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Mas eu nunca tinha pegado nessa vertente que você trouxe aqui, que você não esquece de tudo aquilo que te aconteceu. Muito que bom. Da hora. Que top. Ju, caminhando para uma reta final, tem uma pergunta que eu sempre encerro o podcast. Lá vem. E não é um assunto que a gente já conversou tanto. Eu acho que a gente já conversou, mas conversou sucintamente. Já conversamos. Não é uma pergunta programada e não precisa se preocupar com o padrão de resposta. Por que eu tô trazendo isso? Fala o que vier. O que vier. Solta O que pessoal se assusta, solta né? o que tá no fundo do coração. Só com esse prólogo Com aí essa já dá pra introdução. imaginar já que vem. Olha só, eu gosto de perguntar para as pessoas, embora a gente tenha um relacionamento com você, e todo podcast eu falo a mesma coisa. Existem os interesseiros, os interessados e os interessantes. Normalmente, quando a gente vai construir um relacionamento, a gente tem que ser primeiro interessante e interessado. Não necessariamente nessa ordem, tá? E aí, por último, talvez interesseiro. Por que eu gosto do Ju? O Ju é inteligente, aprende com ele, a companhia é boa, Sim. a minha é maravilhosa, as meninas são os amores. Tem uma reciprocidade, Então, existe a questão de um interesse, sim, em qualquer tipo de relacionamento. Pode ser o interesse pela companhia, pode ser o interesse... Puxa, ela tem uma mentalidade legal, ela tem algo que eu quero pegar, que eu quero aprender. Você senta em mesas por algum tipo de interesse.
Só que muitas vezes a pessoa deixa isso tão escancarado que fica só falando de negócio, só de coisas e acaba não conversando e aprofundando e conhecendo sobre a vida da pessoa ou até mesmo a pessoa. Então, o assunto é o que a gente faz. O que você acha de consórcio? Para soltar na lata mesmo, sem se preocupar com o que a gente vai pensar. Boa. Para mim é um baita instrumento de alavancagem, sob a minha perspectiva. Porque é possível, sem se descapitalizar, adquirir o bem e com isso você consegue usar o recurso, manter o recurso investido, você consegue manter ele na empresa, você consegue fazer outros usos dele. Então, assim, para mim o principal é esse. E é interessante que ainda é pouco usado para isso, né? Sim. Acho que a maioria usa ele para a realização de um sonho ali, né? Como uma poupança, né? Assim, eu vejo as pessoas falando, eu não tenho disciplina para guardar o dinheiro, então vou me comprometer com o boleto do consórcio aqui, que daí eu garanto que eu vou pagar e eu vou ter a compra sem o pagamento de juros, né? O que já é vantajoso. Mas para mim o que eu vejo é como alavancagem. Perfeito. Eu amo trazer essa pergunta e eu confesso que eu fico doida para alguém falar mal, para que eu possa desmistificar aqui junto com o pessoal. Você sabia que num podcast que a Maíra foi convidada, o cara falou assim para ela, o entrevistador, se você me convencer que consórcio é bom, eu compro. E o cara comprou no podcast que ela convenceu. E aí, bem interessante isso, por quê? Porque o pessoal tem essa visão mesmo, tipo assim, é uma compra futura, puxa, é só para quem não sabe guardar dinheiro, ou até mesmo para quem não tem dinheiro, e a gente vê, e você conhece também vários empresários que utilizam e falam do consórcio publicamente como maneira de alavancagem, então... O que eu vejo quando as pessoas colocam a perspectiva negativa é por não ter sido bem assessorado, que daí acabou comprando o consórcio errado. Então, ela tinha uma intenção, seja, preciso desse bem daqui tanto tempo, ou eu posso despender tanto. Então, assim, daí uma assessoria ruim pode levar a pessoa a adquirir um consórcio que não realiza o sonho dela ali como ela imaginava. Do que eu vi, a maior parte das vezes que tem desistência é por isso, é por um desalinhamento de expectativa. Total. Então não tem a ver com o produto, tem a ver com quem vendeu. Com a venda, com a expectativa, né? Com a venda. expectativa errada. E onde a venda deveria ser tirar a venda para que a pessoa pudesse enxergar com clareza qual o melhor produto, ou seja, literalmente tirar as vendas dos olhos. Tem vendedor que ao invés de focar em levar uma solução para o cliente, está focado literalmente em vendar, né? Peraí, deixa eu mostrar algo que não é em relação ao produto. Então esse desalinhamento faz total diferença mesmo, se a pessoa vai ter uma experiência positiva em relação ao consórcio ou uma experiência negativa. Boa. Estamos caminhando para a reta final. O Lucas tem alguns recados. Boa, vamos lá. Ó, para você que nos acompanhou aqui, Ju, conta para a galera aí como é que eles te encontram nas redes sociais, como que tá as suas redes sociais. Para quem quiser acompanhar mais, Juliano Dutra. Tem um pouco sobre mim no LinkedIn e no Insta. Em ambos é Juliano Dutra. Tá. E eu tô começando a fazer mais conteúdo ligado a empreendedorismo. Eu já vi alguns ali no Instagram, hein? E eu espero... Fala, seus malucos. Olha lá, vocês vão entender o porquê do Fala, seus malucos. Entra lá para ver os conteúdos. E o que eu tô vendo é uma grande oportunidade de fazer as mentorias 1-a-1, que eu já ajudei muito o empreendedor, escalar isso. E é legal que cada mentoria eu aprendi muitas histórias. Eu acho que eu juntei muito repertório. Então, não só das minhas vivências dentro do iFood, do Gringo, de outras startups, mas também dessas mentorias. Então, chegou a hora aí de escalar isso. Show de bola. Legal. É isso aí. É o transbordo, né? Que a gente estava falando, que você estava falando, é o transbordo, transbordar todo esse conhecimento, essa sabedoria, essas experiências que você passou, enfim. E é muito doido, porque aquilo que parece que é óbvio pra gente, pro outro, é a virada de chave que ele tava precisando. Né? E é o famoso óbvio precisa ser dito. Perfeito. Né? Ó, para você que chegou até aqui, para você que gostaria talvez de contratar um consórcio, ou para você que gostaria de entender mais, tem um link aqui abaixo, você faz uma reunião 100% customizada conosco ou com alguém do nosso time. Para você que é profissional de consórcio, que é corretor de seguro... Já vai ter passado o evento na postagem desse vídeo, então já tem que falar para o próximo. Beleza. Para clicar aqui no link, para entrar em contato, que a gente tem cursos gravados e o Consórcio Experience, que vai ser no fim do ano, em outubro, mas a data eu ainda não sei. Acabou de acontecer um em março, dia 22 e 23 de março,
mas fica tranquilo, você consegue acompanhar a próxima edição, inclusive comprar a gravação. É só entrar em contato aqui no link de cursos. Perfeito. E para você que gostou disso aqui, pra gente saber que você gostou, vamos de tecnologia? Bora? Então você vai comentar aqui, ó, tecnologia. Manda Que é o tecnologia cara da aí. tecnologia, é só escrever que a gente vai saber que você assistiu. Curte, compartilha, se inscreve no canal e te vejo no próximo. Pode comprar. Boa!